Fala pessoal, estamos começando aqui mais um episódio do meu Esporte Podcast, contando a sua história com o esporte. Eu, Cristina Dominguini Possamay, jornalista falando aqui da cidade de Turvo. Dessa vez vamos trazer história de dois esportistas também aqui da minha cidade. Vamos entrar no mundo do jiu-jitsu. Nós já tivemos um episódio falando aí desse esporte, antigamente, quando nós estávamos aí limitados ao áudio. Dessa vez aí vamos receber o William Arcaro e o Stephenson Alves em áudio e cores, né? E ao vivo com eles. Eles estão diretamente aí da Academia Fusion aqui do Turvo. Então a gente vai, nos próximos minutos, saber um pouquinho mais da trajetória de cada um e também aí do jiu-jitsu em si, do jiu-jitsu do brasileiro, de competições e desse mundo que abraça aí milhões de praticantes no Brasil e ao redor do mundo. Então, para começar, eu vou pedir para vocês seguirem a gente nas nossas redes sociais, no Meu Esporte Podcast, para que a gente possa alcançar um público cada vez maior. E curta, comente, compartilhe e também assista a gente aqui no YouTube. Então, primeiramente, eu queria agradecer a presença do William e do Alves. Né? A gente estava tentando organizar esse podcast há algum tempo, mas no fim das contas conseguimos alinhar tudo. Também agradecer o Paulo que está nos bastidores dando aquela força para a gente. E sem mais delongas, eu queria pedir para os meus convidados se apresentarem um pouquinho aí e falarem da trajetória deles no jiu-jitsu, no mundo esportivo, como é que foi para chegarem aí até, né, o que eles estão hoje. O William, que é faixa preta lisa, e o Alves, que é faixa preta 4 dan. Então, começando com vocês, eles podem fazer uma breve apresentação, por gentileza? Bom, então, Vocês que sabem. boa noite. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui nos entrevistando, Cris. Então, eu comecei a dar aula aqui no... Meu nome é Stephenson Alves. Eu comecei a dar aula no Turvo em 2006, quando era faixa roxa ainda. Já fazem quase 20 anos. Foi um período assim bastante árduo, né? Até chegar até aqui, bastante dificuldades, porque como era cidade interior, tinha uma certa resistência, né, na questão da arte marcial. Mas com o tempo, isso foi passando, as pessoas foram dando credibilidade ao trabalho, né? Com o tempo, terminei a minha faculdade de Educação Física, também sou formado em Educação Física, bacharel. Tenho especialização em Jiu-Jitsu terapêutico para criança autista. E a gente vem nessa pegada aí já faz um bom tempo. Passo a palavra agora para o meu aluno William se apresentar, por favor. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigado aí pelo convite aí de fazer esse podcast, Cris. Meu nome é William Caro. Eu dou aula em Timbé do Sul. Comecei há um ano e meio, né, em Timbé do Sul. E estou tendo uma grande experiência lá, né? Eu acho que é isso aí. Então, eu conheço o jiu-jitsu mais como jornalista que sou, né? Já fiz algumas matérias, já entrevistei alguns praticantes. Pelas artes marciais, eu comecei na capoeira, assim como o William, a gente de criança, a gente fazia, né? Ainda aqui em grupos diferentes aqui no Turvo. Fiz um pouquinho de Muay Thai e um pouquinho de Taekwondo, não tive a oportunidade de fazer o jiu-jitsu. Mas eu queria até falar com vocês a questão que tem um pouco, vamos dizer, um, um certo, não preconceito, mas uma certa barreira que muita gente impõe em relação ao jiu-jitsu, né? O Alves falou que é formado com especialização para dar aula para crianças. Eu sei que é um tópico que vocês acham muito pertinente. E então, assim, ó, como é que faz essa questão para introduzir o jiu-jitsu como uma arte marcial, como uma filosofia de vida, certo? Para que esse ensino fique dentro do tatame. Assim, como é que vocês ajudam a fazer isso, assim? Como é que vocês enxergam? Bom, o jiu-jitsu, ele já tem a época que o Hélio Gracie ele começou no Rio de Janeiro. A gente tem muito essa visão de que existiam muitas brigas naquela época, né? E, na verdade, o Hélio Gracie, a função dele era fazer do jiu-jitsu algo que fosse para os que tivesse menos força e que ele se sobressaísse para quem tivesse mais força, né? Quem era mais frágil. Até porque o próprio Hélio Gracie era mais frágil, né? Então,
o Hélio Gracie ele criou isso e junto com uma filosofia de, eu diria assim, de uma filosofia Com a resiliência. na verdade espiritual, né? Uma filosofia mais espiritual e ele fundiu muito isso e trouxe toda essa raiz para a gente para poder trabalhar. Tem muito uma filosofia, né, do budismo, né? Tanto é que o jiu-jitsu ele tem ele foi criado na Índia, né? Existem algumas ideias de que ele foi criado na Índia, foi criado na China ou no Japão, mas ele foi para o Japão depois disso, né? Então ele carrega nele uma filosofia muito budista, né? Então ele traz essa questão da paz, entende? E da autoconfiança, né? Isso é muito importante. Dando uma continuidade desse assunto, Cris, Sim. foi quem inventou, né? Isso foi um trabalho que eu fiz na faculdade. Quem inventou o jiu-jitsu foram os monges budistas, né? Lá da Índia. Eles não poderiam carregar nenhuma arma com eles. Então, eles eram exímios cientistas e inteligentes, que eles concluíram essa arte marcial completa, né? Porque hoje na academia não existe nem soco e nem chute no jiu-jitsu. Uhum. Então, jiu-jitsu esportivo e jiu-jitsu direcionado à defesa pessoal. Mas existia o jiu-jitsu, onde tinha tudo isso. Tinha soco, tinha chute, né? Com o passar do tempo, o jiu-jitsu saiu da Índia, foi para o Japão, né? Onde eles, com o contato do Ocidente, eles dividiram a arte marcial para que os outros povos não soubessem a íntegra do jiu-jitsu. Então, um saiu para o lado das quedas, que seriam o judô, dos chutes do taekwondo, dos socos do karatê. Então, eles foram dividindo para que houvesse essa divisão, né, para não entregar o ouro para o bandido. Chegando no Brasil pelo Conde Coma, né, no Belém do Pará, aonde fez amizade com Gastão Gracie, né, um parente do mestre Hélio Gracie, que veio a ensinar eles, porque ficaram amigos lá. E o mestre Hélio, como ele falou, ele era um garoto muito franzino. Ele tinha dificuldade de subir alguns degraus da escada e passava mal. Então, os irmãos dele praticavam, né? E ele só observava. Então, um dia um professor faltou e o mestre Hélio deu aula cobrindo esse professor. E foi um espanto, porque quando esse aluno retornou para a academia, ele pediu que o mestre Hélio fosse professor dele. Então, começou daí o mestre Hélio a desenvolver um jiu-jitsu para ele, que ele era muito franzino. E hoje a filosofia do jiu-jitsu é a técnica junto com a inteligência para se sobrepor à força física. Então, ela te dá oportunidade dentro de um combate em que a pessoa de menor estatura e mais frágil possa vencer alguém muito mais forte e tendo uma superioridade muito grande, apesar dessa distância de peso, né, se ocorrer. Foi visto, voltando sobre o jiu-jitsu, quando foi expandido no Rio de Janeiro, os pit boys, né? Então foi uma época Verdade. muito difícil e acredito que foi necessário também, porque dessa forma foi o mestre Hélio teve que apresentar, né, o remédio que seria o jiu-jitsu para algumas situações. Então teria que colocar em prova, né, o que ele estava falando, que realmente é uma luta funcional
extremamente adaptável para qualquer estilo de pessoa, Uhum. grande, pequena, magra, né? Enfim, e desenvolveu de uma forma gigantesca, que hoje é conhecido no mundo todo, né? Principalmente o mundo árabe, lá em Dubai. Eu, meu professor Wendell, né, no qual eu fiz um curso lá com ele estava lá, e lá era obrigatório, como uma matéria aqui no Brasil, né? Todas as escolas têm que ter jiu-jitsu e todas as crianças têm que praticar. Então, eles veem de uma forma que conduz a pessoa, uma formação de caráter, uma disciplina e resiliência muito grande para a formação de uma criança, né? Que hoje, como falei para você, a gente está investindo bastante no jiu-jitsu infantil e está Uhum. trazendo muitos bons resultados com isso. Não, é muito bacana até vocês trazerem esse contexto histórico e filosófico do jiu-jitsu, porque eu sabia algumas coisas da questão de como o jiu-jitsu brasileiro foi disseminado, mas eu não tinha essa noção, né, de quanto foi essa transformação do nascimento do jiu-jitsu. É muito interessante realmente tudo isso. E trazendo um pouquinho vocês, daí vamos falar individualmente de vocês agora. Vocês chegaram a competir do jiu-jitsu? Eu sei que o Alves ele se dedica mais à questão das aulas, né? Mas individualmente, vocês chegaram a competir? Até onde foram? Em que período da vida vocês foram? E Alves, assim, quando que você optou por deixar de lado o competitivo, né? O seu individual e tentar pensar no coletivo, assim, indo mais para professor? Ah, eu competi mais na faixa branca, né? Faixa branca e na faixa azul. Aí eu participei de algumas competições agora na faixa preta, na nossa região aqui, né? E eu participei do Open, na época eu estava na faixa branca, faixa azul. Na faixa branca, antes de pegar a azul, eu tive uma lesão no campeonato, que me afastou um pouco, fiquei um ano sem treinar, mais ou menos. E depois dali eu fiquei com um pouco de receio de campeonato. Daí na faixa azul, depois de um tempo que eu estava um pouco mais confiante, eu acabei voltando para o campeonato, competi mais umas 2, 3 vezes. E daí do campeonato eu parei. Peguei roxo, marrom, agora preta. E aí agora na preta, até com incentivo do Alves, participei de alguns campeonatos aqui, que eu acho que é importante também, né? A gente se conhecer, né? Conhecer melhor, dizer, pô, como faixa preta eu tenho que ver como é que eu tô, se eu tô num nível bom, não, se realmente eu tô me encaminhando bem. Então, eu acredito que eu tive bons resultados, né? Nos campeonatos, mas assim, não foi nada muito nível brasileiro, nada muito grande. Foi mais os campeonatos regionais. Uhum. Então, Cris, eu até a faixa roxa eu competi, né? Eu já estou quase há 20 anos no jiu-jitsu. Hoje tem muito mais facilidade para você ir no campeonato, né? Tem aos redores da nossa cidade aqui, Forquilinha, Meleiro, Ermo. Na minha época, a gente tinha que ir para Porto Alegre, Florianópolis, Camboriú, então era muito difícil e tinha pouca gente também. E o custo era um pouco alto. Às vezes saía daqui para Porto Alegre de madrugada, busão, e chegar a fazer uma luta só perdia, porque a gente Uhum. estava bem no início também, mas naquela vontade toda de se testar, como eu acho que o William tá extremamente correto. Acho que todo lutador jiu-jitsu tem que se testar, né? E o campeonato é uma forma dessas. Eu não há, eu aprendi com o meu professor que o jiu-jitsu é para a vida, né? Então você não pode se direcionar apenas para o campeonato, Uhum. porque vai chegar uma fase da tua vida que o corpo já não tem o rendimento necessário para um campeonato. Então, e você, se depender só disso, você para. Então, o que eu aprendi com o meu professor é que o campeonato é o meio, mas não é o fim, né? Então, o fato de você estar vindo no tatame e essa disciplina, essa resiliência sendo fortalecida a cada treino, ela te expõe a uma vida mais regrada, a uma vida mais direcionada. Você não perde tempo com outras coisas necessárias e foca naquilo que é preciso. Eu tive
voltando ao campeonato, fui bem curto. As minhas, não acho que nada representativo a questão nível Brasil, né? Mas como experiência própria para mim foi bem interessante. Auxilio meus alunos e fortaleço eles que às vezes é necessário, cara, como eu falei para você, ir lá e se testar. Mas se não tiver um bom resultado, tá tudo bem. Jiu-jitsu é para a vida inteira. Isso que é o que a gente mais foca dentro da nossa academia. Tem muitos pais de família. Hoje, 95% dos meus alunos não têm interesse em campeonato. O objetivo é mais saúde, fortalecer as amizades, vir aqui dar um treino e ir embora. Acho que é o que todos querem, né? O cara que trabalhou na roça, que como a gente é do interior, ou contador, ou o cara que, enfim, tem várias profissões dentro do tatame. O objetivo não é se testar no campeonato quando você tem a oportunidade, mas só em estar vindo e tendo essa resiliência no tatame já é uma prova muito positiva, né, da sua determinação dentro e fora do tatame. Então, aproveitando que a gente entrou tá nessa questão que você falou que praticamente todos os seus alunos hoje focam mais na vivência do jiu-jitsu do que necessariamente de um lado competitivo. Até tem uma pergunta do nosso editor aqui do Meu Esporte Podcast, também é quem cuida das nossas redes sociais, o Thiago Fernandes. Ele é de Araranguá. Ele começou agora o jiu-jitsu, né? Ele começou há alguns meses, ele mandou uma pergunta para vocês justamente nisso, né? Ele tem ali mais ou menos uns 20, 30 anos, vamos dizer assim, é uma pessoa que sempre fez atividade física, mais academia, e queria saber assim, o que que vocês podiam dar de conselho para alguém que não é necessariamente sedentário, mas nunca teve uma base de artes marciais e acha interessante praticar o jiu-jitsu, né? Qual que vocês diriam que é os principais desafios para pegar justamente essa vivência aí para ir para frente, né? Que conselho que vocês poderiam dar, assim, até que realmente entra no espírito e não consegue mais se afastar dessa modalidade, assim? O que que vocês diriam? Então, Cris, o jiu-jitsu ou você ama ou você odeia. Tem aquela coisa mais ou menos, né? E o jiu-jitsu vai te provar, vai haver a necessidade dessa resiliência, como a gente falou antes, porque no começo é um pouco complicado, né? Você começa, é tudo muito bom. Realmente, o faixa branca, quando entra na academia, é tudo muito bom. E no momento que ele pega azul em diante, ele começa a entender que as coisas não funcionam daquela maneira. Existe uma responsabilidade com o seu corpo para que você se mantenha em cima do tatame. E o jiu-jitsu vai te cobrar isso. Então, se é o cara da balada, se é o cara que ingere um pouco de bebida alcoólica a mais, tem tudo para esse cara não ficar no jiu-jitsu. Não entenda que o cara que faça isso, de repente, Uhum. consiga, né? Mas ele vai haver muitas dificuldades dentro do tatame. A probabilidade de lesões é muito maior também, tá? Então, o meu conselho para esse garoto é que ele tenha os hábitos alimentares melhorem, tá? Para Uhum. que ele consiga permanecer e ele vai resgatar, ele vai ter como um presente aí para a vida dele um corpo extremamente forte e disposto, né? Com uma disposição absurda para defender. Eu acho que isso é o mais importante do que a gente prega aqui na academia. E o mestre Hélio já fala disso também. Como você pode defender quem você ama se você não Uhum. sabe se defender, né? Então, com esse tipo de pensamento, faz com que você se regre para que fique aqui dentro e perceba as mudanças físicas assim muito grande, e vai ser muito recompensatório para esse garoto se ele fizer dessa forma. Fica. Outra coisa que eu acho que é importante que o jiu-jitsu Uhum. ele trabalha muito mobilidade também, entende? Então, até no time ali para as meninas, eu estou dando aula para as meninas também, né? E eu comento muito em questão de, às vezes, acidentes que acontecem em casa, questão de mobilidade, perigo, às vezes tu precisar levantar com uma certa urgência. Então, o jiu-jitsu vai te preparando para isso, entendeu?
E ele e o que eu digo para esse nosso amigo é que ele vai ser preparado para isso, entende? Então ele tem que ter uma certa paciência também, é um Uhum. pouco demorado, é um processo demorado. Como o Alves falou, o jiu-jitsu é para a vida. Então, se a gente tem que ter uma paciência e entender que aquilo a gente vai encaixando esse processo aos poucos, entende? E a gente vai vendo, a gente não percebe muito durante os rolas, durante os treinos, porque isso é gradual, é muito é gradual, entende? Vai devagar, vai. Só que nós como professores, nós enxergamos esse processo. A gente enxerga como o nosso aluno está evoluindo, Sim. entende? E às vezes até lá no Timbel, a gurizada, não estou evoluindo muito, não estou. Não, eu digo, não, vocês estão evoluindo. Eu percebo isso, entende? Você não percebe porque é um processo muito lento, mas é um processo que vai fazer toda a diferença para ele, com certeza. Falando na questão do processo, Sim. eu levei 12 anos para pegar a faixa preta. Né? E hoje você vê um certo uma necessidade, uma pressa muito grande de se colocar uma faixa na cintura. E muitas vezes o professor, para não perder o aluno, ele faz isso, Cris. Ele acelera o processo da graduação Sim. para que talvez o aluno não saia. saia da academia. E é isso que eu sempre tentei fortalecer os meus meninos, para que eles entendam o valor e a necessidade desse tempo. Que se eu sair de uma azul rápido para uma roxa e perder esse tempo de amadurecimento, lá na frente vai fazer falta. Como ele falou, essa consciência corporal que é necessária desde do básico, né, que começa da faixa branca, você tem que passar por tudo isso para chegar lá na faixa preta, que não é o final, na verdade, é quando você inicia a rolar diferente, você começa a entender o jiu-jitsu depois de 12 anos que eu fui entender melhor o jiu-jitsu. Então, é um processo lento e demorado, e eu acho que aí que é o negócio, né? É onde está o valor, né? Porque, claro que tiveram alguns atletas, né? O professor Shaolin pegou faixa preta em 3 anos, mas é um fenômeno, né? Tem o Mica Galvão aí, teve que esperar também os seus 18 anos, mas, enfim, antes hoje já queria dar faixa preta para ele, porque realmente é um cara muito bom. Mas são pessoas fora da curva, né? Pessoas Sim. comuns como nós, que existe essa necessidade de estar sendo estimulado a todo treino, acho que o professor também. Eu, como vim, onde a faculdade me ajudou bastante, né? O meu professor me trouxe até uma certa situação da minha vida, e Uhum. depois eu tive que ir atrás de mais informações para que eu pudesse ajudar mais os meus alunos. E quando o William fala que é um processo muito longo, realmente é aí que você vai ser testado a sua paciência. Então, aproveitando, né? Acho que todo processo, acho que toda arte marcial exige um amadurecimento do seu praticante, né? Eu passei por isso na capoeira, você tem um tempo até atingir um outro nível. É visível que é isso no jiu-jitsu também, né? A gente começa na branca. Vocês falaram de anos, o Alves falou de mais de uma década de dedicação para chegar na preta e ir crescendo ainda. Eu queria saber na outra ponta, né? Quando você pega ali um aluninho, eu queria saber com que idade vocês costumam aceitar o menino e a menina para começar no jiu-jitsu. E como é que é esse processo para criança? Eu imagino que seja algo mais lúdico, alguma coisa mais recreativa, assim. Então, como é que é para fazer essa criança ter esse primeiro contato com o jiu-jitsu, para entender que criança acaba sendo um pouquinho mais ansioso, né? Tá sempre ligado aí no 220. Como é que vocês fazem esse primeiro contato? Como é que é essa questão? Então, aqui na nossa escola, eu sou credenciado pelo professor Wendel, né, do método Winners. A gente separa por idades, 4, 5 e 6 anos, começa com 4 anos de idade, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e de 10 a 17. Claro que para o entendimento da criança, Uhum. a gente, com 4, 5, 6, a gente não coloca para lutar. Nós estimulamos ela a lutar. Então, ela brinca lutando sem saber, mas com as diretrizes do tatame, sobre respeito,
sobre disciplina. Então, esse método ele ajuda também sobre os valores morais. O objetivo nosso, hoje, da Academia Fúsio aqui no Turvo, não é apenas deixar um cara bom de jiu-jitsu, uma criança boa que pratica jiu-jitsu, não, mas um bom cidadão, um bom filho, um bom pai de família, que é aonde eu acredito que essa é a responsabilidade da academia, de pegar uma pessoa longe, faixa branca, e devolver ela à sociedade, um faixa preta, um cara consciente, um cara respeitoso, um cara que sabe do potencial que tem, sabe cuidar do valor mais precioso que tem, que é da sua família. William, quer acrescentar alguma coisa? No Timbé do Sul, na verdade, eu tenho alunos, o mais novo que eu tenho lá é 14 Ah, anos, certo. um rapaz um pouco mais velho, não estou trabalhando na parte infantil lá, a gente até está vendo um projeto a respeito disso, né? E talvez pode rolar para o ano que vem lá, e espero que dê certo. Mas é isso aí, todo treino, a gente fala muito sobre esse assunto, né? De cuidar da alimentação, sobre amizades que a gente vai ter, engloba muito essas questões também, que eu acho que é muito importante. Né? Isso traz uma consequência para a nossa sociedade também. Né? Ah, muito bacana. Só a título de curiosidade, vocês falaram, a gente citou algumas faixas, né? Seja a branca inicial até a preta, que eu acho que é o alvo o sonho de consumo de praticamente todo mundo que entra numa academia de jiu-jitsu, né? Vocês podem falar assim, há uma graduação específica, assim, há um ranqueamento específico de faixas. Na capoeira, eu cito a capoeira porque é a minha base, né? É um pouco meio que cada grupo puxa para um seu, não há um oficial, assim. Como é que é dentro do jiu-jitsu essa classificação das faixas, assim, saindo da primeira até chegando, assim, na mais alta? Na verdade, assim, é padronizado, Ah, né? Todas certo. as academias têm Uhum, as mesmas graduações. Tá? Tem a Confederação Internacional, a Confederação Nacional, IBJJF, uhum, IBJJ. E então, com as confederações é tudo organizado, né? E se a gente voltar lá atrás, quando veio do Japão, né? Na verdade, existia só a faixa branca e a preta. nossa, Então, era só branca e Que preta. não era preto, era azul, Era azul, branco e né? azul. Era azul. Então, o que acontecia? O professor, ele te observava de acordo com a tua evolução e quando ele uhum, achava que tu merecia ser graduado, essa faixa, tu era graduado. E aí, quando houve essa ocidentalização foi do judô na época, né, que veio para o Ocidente, uhum, o próprio Jigoro Kano viu a necessidade da criação das faixas do jiu-jitsu, né? O jiu-jitsu ele é classificado, nós temos a faixa branca, azul, roxa, marrom e preta, certo? A gente conhece mais essas faixas, né? sim. O padrão que a gente conhece. Só que além da preta tem mais, né? Que a faixa coral, que é branco com preto, desculpa, é branco com preto, Com vermelho. preto com vermelho, vermelho e branco e vermelha, certo? Então, além disso, né? Porque o mestre Hélio Gracie ele foi graduando além disso, né? Uhum. E aí ele chegou até o 10º dan da vermelha, certo? E por respeito ao Hélio Gracie, hoje não se pode ir além, né? O 10º dan, só se pega até o 9º dan. 10 dan só para quem for da família Gracie. Ah, certo. E assim, Desculpa, pode falar. A gente está falando sobre das faixas coloridas, né, das crianças, né? Sim, Então boa. a criança ela entra com o 4 aninhos, ela pega a faixa branca. Só que tem um limite mínimo para pegar a faixa preta também, Cris, né? Que é 18 anos de idade, maioridade. Então, para que a criança ficasse nesse período graduando, foram colocadas algumas faixas. Ela vai para branca, vai para branca, cinza com tarja branca, Uhum. depois cinza com tarja preta. Vai para amarela. Amarela com tarja branca, amarela com tarja preta. Laranja da mesma forma, depois verde, né? Já está na pré-adolescência, depois pega azul. Lá para os seus 17 anos de idade,
né? Sim. Possivelmente ele desde os 4 anos de idade. Então essa é a graduação das faixas coloridas para as crianças. É até uma forma de fazer com que a criança continue e sendo estimulada, né? E sendo que ela Motivado, está exatamente. evoluindo, né? Exato, para que ela não fique estagnada achando que está sempre no mesmo lugar. É, a gente já abordou alguns grupos, né? Crianças, já falamos um pouco mais de pessoas chegando na parte adulta. Ah, é um assunto que está bastante em voga, especialmente nos últimos dias, por questão de um caso que infelizmente se tornou bastante famoso nas nossas páginas policiais aí. Se fala hoje em dia muito da questão da arte marcial, muito do jiu-jitsu também, como uma questão de defesa pessoal um pouco mais voltado para o público feminino, talvez, né? É, eu e o William, a gente já conversou, ele já participou de uma aula para isso específica. Há uma grande adesão de mulheres, há uma abertura maior. Vocês acham que o público feminino está cada vez mais aberto ao jiu-jitsu? E essa questão de defesa pessoal, vocês trabalham também? Como que vocês. É mais aulão? É mais no dia a dia? Ou não é o Eu vou foco? deixar para ele responder, que ele é meu instrutor responsável Assim. pela jiu-jitsu feminina aqui na academia. Ah, certo. Eu estou com hoje, aqui no Turvo, 6 meninas treinando comigo. Lá no Timbé, hoje, eu estou com 4 meninas treinando comigo. Como lá eu estou dando início agora, né? E sim, a gente faz tanto o jiu-jitsu esportivo, né? Uhum. Porque a gente tem um pouco de diferença, né? O jiu-jitsu esportivo e o jiu-jitsu de defesa pessoal, né? E também treino com elas um pouco de defesa pessoal. E eu tento mesclar um pouco isso, porque é importante ambos, né? Porque o jiu-jitsu esportivo, ele é nada mais do que uma evolução e uma derivação da defesa pessoal, né? E só que assim, a gente já organizou umas 2 aulas aqui também com algumas professoras aqui de jiu-jitsu, de Sombrio, né? E a gente fez um aulão de defesa pessoal aqui, foi bem interessante, bem legal, deu bastante meninas. Estou querendo organizar mais Uhum. também, publicar melhor isso aí, né? Para a gente trazer mais meninas, porque eu acho que é importante, né? Você sabe que hoje em dia, com essas notícias que a gente vê, infelizmente, é muito importante para as mulheres, né? É, acaba sendo algo bom mentalmente, bom fisicamente e também tem esse adendo, né? Ninguém faz uma atividade física pensando nesse fim, mas acaba sendo também algo que é bastante falado hoje em dia quando a gente escuta alguns casos assim mais em evidência, né? Bom, a gente está se encaminhando aqui para o final do nosso podcast, então eu vou deixar esse espaço para que vocês possam fazer alguma menção, alguma consideração que vocês acham relevante, seja sobre a Fusion, seja sobre o jiu-jitsu de modo geral, né? Algumas considerações que vocês queiram deixar e deixo o espaço aberto para vocês. Alves, William. Não, eu gostaria de falar só que a nossa academia é uma das maiores da região, né? Nós temos em Araranguá, Arroio do Silva, agora na Gaivota, Sombrio, Uhum. Turvo, Timbé, Timbé do Sul, Arroio do Silva, Meleiro, e a gente está criando uma equipe muito grande aqui na nossa região. Isso é muito importante porque cria um laço, cria uma união, e tem muitas pessoas que eu conheço do jiu-jitsu que talvez eu provavelmente eu nunca conheceria, né? E são pessoas de boa índole, são pessoas que sempre trocam ideias, sempre conversam, sempre trazem algo positivo para mim e para minha vida, né? E, e basicamente é isso aí, né? Timbé do Sul, onde eu estou dando aula, faz 1 ano e meio. Eu treino jiu-jitsu faz 14 anos, já que eu estou fechando 15 anos agora que estou treinando. Peguei a faixa preta há 1 ano e meio também, quando eu comecei a dar aula no Timbé. E isso aí, agradeço por tudo aí, Cris. Bom, reforçando, né, fazer um convite aí a todas as pessoas que quiserem, né, participar de uma aula experimental aqui na academia. Eu ouço também, Cris, muitas vezes existe o preconceito, né, entre as mulheres de fazer jiu-jitsu. Ah, eu vou deixar de ser feminina, eu vou, muitas vezes, os parceiros, namorados têm ciúme, né? Por isso que a gente fez Uhum. uma aula específica só para meninas, né? Que não deixa de ser feminina, ao contrário, fica com um corpo maravilhoso, fica um corpo muito bonito, né? Tem as nossas professoras, a esposa do meu professor,
a Renatinha, tem a Sara, as meninas lá de Araranguá, né? Faixa preta já, casca grossíssima, segura qualquer cara aí tranquilo na mão, tá Sim. entendendo? Assim, elas botam para arrepiar mesmo. E não deixa de, na hora do vamos ver, o caroço é grosso mesmo. E são super femininas, não perde essa coisa da mulher, né? Então, muitas vezes fica lá uma imagem ruim, talvez falaram para ela, e outra, em cima do tatame, é um lugar super respeitoso, super respeitoso. Você vindo aqui na minha academia, até hoje, nesses quase 20 anos que eu estou dando aula, eu nunca tive um desentendimento, uma agressão ou um palavrão em cima do meu tatame, que é Uhum. uma coisa que a gente preserva bastante. São uma academia extremamente familiar. Aqui no Tour, todo mundo conhece todo mundo, né? Porque um Sim. tem primo, enfim. Fica à vontade para ver um treino dos adultos, para fazer um treino feminino. Falo como personal trainer, falo como professor, perde muita caloria. A academia de musculação nem se compara a um treino de jiu-jitsu. O CrossFit, tivemos vários alunos aqui que vieram nos visitar, né, que faziam CrossFit, ou chegaram aqui, viu que o negócio é, é, é bem mais complicado, que eles acharam que ia dar um passeio aí, o negócio foi bem diferente. Então, o cardiovascular, a resistência física do jiu-jitsu é impressionante. Se quiser se testar, por favor, venha aqui fazer uma visita aí, põe um kimoninho e vamos brincar, que vocês vão ver que o professor tá falando a verdade. Então tá. Vocês querem deixar as redes sociais, seja da academia, seja pessoal de vocês, onde que o pessoal pode encontrar? Fusão Jiu-Jitsu? Quem cuida do São Paulo, né? Quem cuida do São Paulo. Então tá, a gente. Depois jiu-jitsu turbo, isso. Ah, certo. Mas Fuso Jiu-Jitsu assim, Turbo, a gente. cada academia tem cada um. academia tem Fusão Jiu-Jitsu Turvo, Uhum. Meleiro, Ah, cada uma certo. tem a Cada sua. cidade tem a sua Fusion, vamos dizer assim. Isso. É só Então tá, procurar pelo nome da cidade que Fusion, o nome da cidade já sai lá. show de bola. A gente também vai deixar linkado aqui nas redes sociais assim que tiver as artes, as informações a mais. Então o caminho vai estar dado ali. Novamente eu agradeço ao Alves, eu agradeço o William. Sei que a agenda dos dois é bastante lotada, muito tempo dedicado ao jiu-jitsu. A gente vai encerrando aqui mais um episódio do meu Esporte Podcast, que a gente trouxe não só o contexto turvense, mas também contexto histórico e filosófico do jiu-jitsu. Aprendi bastante aí sobre uma arte marcial que eu ainda não tive contato prático. E então é isso, espero que vocês curtam, compartilhem e sigam os nossos convidados e a gente também nas redes sociais. E até a próxima para mais um episódio do meu Esporte Podcast, contando a sua história com o esporte.